Olá, amados irmãos, paz, tudo bem com vocês? De novo estamos aqui juntos para fazer a nossa leitura diária. Hoje é a palavra do dia 16. Hoje, dia 21 de janeiro, a palavra do dia 16, a 16ª leitura. E para começar essa leitura, vamos começar falando da referência de base aqui, que está em Êxodo capítulo 34, versículo 27, que diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: escreve essas palavras, porque segundo o teor dessas palavras, fiz aliança contigo e com Israel. Então Deus aqui está falando com Moisés, mencionando as tábuas da lei, né? As segundas pedras que foram lavradas por Moisés, porque as primeiras Moisés destruiu por causa daquilo que o povo havia feito, a idolatria, né? Que o povo entrou nesse pecado de idolatria através do bezerro de ouro. Então as primeiras tábuas foram destruídas. E aí Deus disse para Moisés lavrar outras pedras e escrever a aliança, né? Escrever as leis do Senhor, e debaixo dessas leis Deus faria aliança com o povo de Israel. Ok? E então nós vamos ler agora o texto. O título é Estabeleça uma rota em sua rotina diária rumo aos seus alvos. Conta-se que Andrew Carnegie pagava a Charles Schwab $1 milhão por ano por causa de suas habilidades pessoais. John Maxwell conta que Schwab, porém, procurou o consultor Yves Lee porque queria aprimorar a produtividade de sua empresa quando foi presidente da Bethlehem Steel no início do século XX. Sabemos o que devemos fazer, explicou Schwab. Agora, se você puder nos mostrar um modo melhor de fazê-lo, eu o ouvirei e pagarei qualquer valor razoável. Lee se propôs a ajudá-lo e disse que isso tomaria apenas 20 minutos de seu tempo. Entregou a Schwab uma folha de papel em branco e disse: escreva as 6 coisas mais importantes que você terá de fazer amanhã. Schwab concordou. Agora enumere-as na ordem de importância para você. Quando Schwab terminou, Lee continuou: agora coloque o papel no bolso. A primeira coisa que você fará amanhã será ler o item número 1. Trabalhe nele. Não pare até que tenha terminado. Então faça o mesmo com o item seguinte, depois os demais. Em poucas semanas, Schwab enviou a Lee um cheque de $25 mil com uma carta que dizia que aquela tinha sido a lição mais lucrativa que aprendera. A Bethlehem Steel se tornou a maior produtora independente de aço daquela época. O segredo do seu sucesso é determinado por uma agenda diária, diz John Maxwell. Mark Twain escreveu: o segredo de começar está em repartir suas tarefas complexas e esmagadoras em tarefas pequenas e admiráveis, e então começar pela primeira. Primeiro, eu preciso mencionar aqui que essa é uma lição muito importante para as nossas vidas. Aqui diz, né, que precisamos fazer uma lista diária daquilo que é o mais importante para nós fazermos. E pegando aqui o link do texto bíblico que nós lemos, Deus havia dado uma lista para Moisés, uma lista de leis, de regras, de uma forma de modelagem de conduta que Israel precisaria, a partir daquele momento, usar para a vida deles. E aquelas leis fariam com que eles seriam abençoados, protegidos por Deus e prósperos naquilo que eles fizessem. Infelizmente, o povo de Israel, aqueles que saíram do Egito, murmuraram bastante e eles demoraram muito para chegar na Terra Prometida. Aliás, somente 2 pessoas entraram na Terra Prometida, né? Josué e Caleb, porque era um povo que murmurava muito.
Mas a ideia de Deus era dar uma lista de regras que eles pudessem cumprir para que isso atraísse a bênção para eles. Agora, fazendo agora, né, retornando para a nossa lição de hoje, a leitura que nós tivemos aqui hoje. Aprendemos aqui que para a gente alcançar coisas maiores, resolver problemas grandes, precisamos dividir esses problemas em partes menores, ser persistente para resolver cada problema menor até que a gente alcance o êxito total, certo? E durante esse tempo que nós tivemos juntos lendo, né, tendo essa leitura diária, nós propomos aqui a leitura, inclusive, de alguns livros, foi sugerido algumas tarefas que pudessem ser feitas para que essas informações que nós estamos recebendo nas leituras de outros livros, com filmes que foram sugeridos aqui, essas informações possam nos incentivar a fazer exatamente isso que nós estamos vendo hoje, a resolver as coisas ponto a ponto, a ser persistentes, né? E principalmente buscando a presença de Deus para que Deus nos capacite para resolver esses problemas. Então aqui eu quero até mesmo mostrar para vocês, que aqui vai ficar invertida a imagem, mas na leitura de hoje existe aqui uma lista que precisaríamos analisar e responder, escrever aqui. Eu tenho aqui na minha mão, aqui, olha, vou ler para vocês. 6 coisas mais importantes para fazer amanhã. Se sugere uma lista de 6 coisas, as mais importantes, que precisamos fazer no dia de amanhã. E enumerar do 1 até o 6, da mais importante para menos importante. E enquanto a gente não resolver a primeira coisa, a gente não passa para a próxima. Então essa é uma ideia fabulosa, porque aí a gente aprende a ser organizado na nossa rotina diária de tarefas, rumo àquilo que nós pretendemos alcançar. Outra dica que tem aqui no livro é nós listarmos o nome de 3 pessoas que queremos interceder por elas diariamente, com o propósito de levá-las para Cristo. Então, além de fazer coisas importantes, resolver coisas importantes que a gente coloca naquela lista diária, nós precisamos colocar também nessa rotina de tarefas a oração, a intercessão por 3 pessoas que queremos levar essas pessoas para Cristo. Isso é muito importante. E no final aqui, inclusive nessa listagem de oração que a gente coloca os 3 nomes, o livro sugere que a gente coloque o local onde nós vamos orar, por exemplo, na nossa casa, se é na empresa onde estamos trabalhando, que local da empresa a gente pode fazer isso. E também, não apenas colocar o local em casa, na empresa, na igreja, seja qual for o local, colocar aqui o local, mas também o horário. Então, aonde nós vamos orar e o horário que vai ser feita essa oração. Porque quando a gente escreve, estaremos mais atentos a cumprir essa tarefa. Então precisa ser escrito e aí a gente vai fazer aquilo que está escrito. Então isso nos condiciona a cumprir essa tarefa. E por último aqui, né, agora sim por último, existe aqui um checklist de coisas que foram sugeridas no livro, nessas primeiras leituras que fizemos. Hoje nós estamos no 16º dia. Algumas coisas que foram sugeridas pelo livro. E se nós já fizemos essas coisas, que vai nos ajudar, vai ser um apoio para nós. Por exemplo, se eu já assisti o filme Quarto de Guerra, ele diz assim: se você assistiu, tica isso, porque isso foi importante para você. Esse filme foi importante para te incentivar, para alimentar a sua fé. Segundo, você tem orado diariamente pelos seus alvos? Então aqui, tenho orado diariamente por meus alvos? Se eu tenho orado, então eu tive. Se eu não estou orando, então vai ficar aberto aqui o quadradinho, e aí é uma coisa que vai me chamar a atenção. Peraí, eu ainda não estou fazendo isso.
Terceiro, fiz uma semeadura pela minha família, eu fiz uma oferta a Deus em favor da minha família. Isso é muito importante, porque quando nós ofertamos, abrimos as janelas do céu para que Deus venha abençoar não somente a nós, mas também a nossa família. Essa que é a ideia. Quarto, eu tenho anotado o que o Senhor me fala, os momentos de oração, os momentos que eu entro na presença de Deus. E Ele fala comigo. Eu tenho anotado isso, eu tenho escrito aquilo que Ele fala ao meu coração. E por último, aqui é uma indicação agora, por último, uma indicação de um livro. Eu comecei a ler o livro Bom Dia Espírito Santo, de Benny Hinn, que é uma sugestão de uma leitura também que vai acrescentar a nossa fé. Amados, então, se você tem um livro, você vai entender o que eu estou falando, certo? Agora, se você não tem um livro, assista esse vídeo de novo para você entender o que eu estou falando. Porque quando nós organizamos essas informações, escrevemos essas informações, nós estamos nos condicionando a cumprir realmente essas tarefas que são muito importantes. Amém? Bom, hoje foi um pouquinho mais longo esse vídeo. Que Deus abençoe a sua vida. Amanhã nós continuaremos a leitura agora da palavra do 17º dia. Que Deus abençoe. Um grande abraço a todos. Paz.